Há momentos na vida em que a paisagem da nossa alma se torna irreconhecível. Não se trata de uma tempestade óbvia, mas de algo mais insidioso. Uma névoa espessa que se instala sem aviso, cobrindo contornos familiares e transformando o horizonte em um vazio indistinto. É como se os caminhos antes seguros se diluíssem em incerteza nebulosa. Cada passo parece exigir esforço desproporcional, como se um peso invisível se prendesse aos nossos tornozelos, tornando a jornada exaustiva e sem direção. Não é a dor de uma ferida aberta, mas a exaustão de carregar um fardo que não se pode ver, um obstáculo que se ergue do nada, bloqueando o avanço e sufocando a esperança. Nesses vales de opacidade, onde a luz parece não penetrar, a respiração se torna curta e o coração se enche de temor silencioso. As vozes da dúvida e da ansiedade ecoam em nossa mente, paralisando a vontade. É um estado de suspensão, onde o futuro se apresenta como emaranhado de incertezas e o presente uma sucessão de momentos sem clareza. Talvez você reconheça essa sensação, a de estar navegando em águas turvas, sem bússola, sem estrelas para guiar, sentindo-se à deriva em um mar de questionamentos e apreensões. Preocupações se acumulam como nuvens carregadas, impedindo que alegria e paz encontrem espaço. Mas é exatamente nesse abismo de incertezas, quando a solidão parece mais profunda e a escuridão mais impenetrável, que uma promessa antiga se manifesta. Uma verdade que transcende a lógica e a visibilidade. Uma luz serena, não ofuscante, mas gentil e constante, começa a se delinear no horizonte interior. Não é uma luz que irrompe com força bruta, mas uma presença que se aproxima com a suavidade de um amanhecer, com a ternura de um abraço. É uma presença que não hesita, que não se intimida pela densidade das sombras, mas que as acolhe e com sua própria essência começa a transformá-las. Visualize essa presença, não apenas como um farol distante, mas como uma figura que se move em meio à sua própria névoa, à sua própria escuridão. Uma presença maternal que não apenas aponta o caminho, mas que, com sua passagem suave e amorosa, parece dissolver cada sombra que oprime o seu espírito, cada temor que paralisa sua alma. É como se um sopro divino, puro e leve, afastasse a poeira acumulada sobre a sua visão, revelando um caminho que, embora sempre estivesse ali, permanecia obscurecido pela confusão e pela aflição. As correntes invisíveis que prendem o seu coração e a sua mente começam a se desfazer. O peso que você tem carregado se dissipa e uma clareza inunda o seu espírito, abrindo espaço para a esperança. O ar se torna mais leve, a respiração mais profunda. O horizonte, antes fechado e sufocante, se abre, revelando possibilidades e um futuro que, embora ainda não totalmente visível, já não inspira o mesmo medo. A paz, aquela paz que o mundo não pode dar, começa a florescer onde antes havia apenas turbulência e agitação. Uma nova alvorada se desenha, não por seus próprios esforços, mas guiada por uma intercessão amorosa que tem o poder de remover todo o mal, toda a confusão, todo o desespero, pavimentando um futuro de fé inabalável e serenidade profunda. Permita que esta presença maternal o guie, passo a passo, para fora da névoa e para dentro da luz de sua graça. A profundidade dessa experiência não reside apenas na superação de adversidades visíveis, mas na revelação da presença divina em meio à nossa desorientação interior. Não se trata de um milagre estrondoso que anula a realidade, mas de uma reorientação sutil da percepção,
um ajuste fino da nossa alma para sintonizar a frequência do amor de Deus, que opera constantemente, mesmo quando nossos sentidos estão embotados pela preocupação. É como se, em vez de remover as nuvens, essa presença nos capacitasse a enxergar através delas, discernindo a luz que sempre esteve ali, mas que nossa visão obscurecida não conseguia captar. Assim, o caminho não é magicamente criado, mas é desvelado em sua essência, um convite a caminhar com uma nova clareza de propósito, guiados por uma confiança que transcende o que é meramente tangível. Ademais, essa clareza não se restringe aos grandes dilemas existenciais ou às crises que abalam as estruturas da nossa vida. Pelo contrário, ela se manifesta com particular ternura nos labirintos diários da rotina, nos pequenos atritos, nas frustrações aparentemente insignificantes, na pressão das responsabilidades que pesam sobre nossos ombros, ou na solidão silenciosa que por vezes nos acompanha. Pense nos momentos em que uma palavra inesperada de um amigo alivia um fardo que você nem sabia que carregava, ou quando um insight simples, surgido do nada, desata um nó complexo em sua mente. Considere a súbita sensação de paz que o invade em meio ao caos, ou a força inesgotável que você encontra para perseverar quando tudo parece desmoronar. Esses não são meros acasos, são, em sua essência, as delicadas impressões digitais da graça divina, operando por meio desta intercessão amorosa, tecendo uma rede de apoio invisível que sustenta a sua jornada, transformando o ordinário em um campo fértil para o sagrado. É crucial compreender que essa presença maternal age como um espelho límpido da ternura de Deus, uma lente puríssima através da qual a luz divina se torna acessível à nossa limitada compreensão. Ela não substitui a ação de Cristo, mas a reflete de forma tão perfeita que nos permite reconhecer o toque do Pai nos detalhes mais prosaicos da existência. A Imaculada, em sua pureza e docilidade à vontade divina, ensina-nos a ver o mundo com os olhos da fé, a discernir os murmúrios do Espírito Santo nos encontros fortuitos, nas pequenas alegrias, nas cruzes diárias aceitas com resignação. Ela nos convida a uma profunda escuta interior, a reconhecer que a providência divina não se manifesta apenas em eventos grandiosos, mas se desenrola com uma constância paciente nos afazeres do dia a dia, nas conversas que travamos, nos desafios que enfrentamos e até mesmo nos momentos de silêncio e repouso. Para além disso, a percepção dessa presença exige uma vigilância espiritual, uma atenção plena ao que se desenrola no nosso interior e ao nosso redor. Muitas vezes, estamos tão imersos na agitação do mundo, tão focados nas nossas próprias preocupações e planos, que passamos ao largo das intervenções mais sutis de Deus. É como tentar ouvir uma melodia delicada em meio a um ruído ensurdecedor. Cultivar um coração dócil e uma mente atenta, portanto, torna-se um exercício espiritual fundamental. Trata-se de uma disposição para reconhecer os sinais, para interpretar os acontecimentos não apenas pela ótica humana, mas sob a luz da fé, permitindo que cada experiência, por mais trivial que pareça, se torne um ponto de encontro com o divino. Essa é a verdadeira essura da reflexão. Não apenas sentir a presença, mas discernir a sua ação transformadora em cada fibra da nossa vida. Por conseguinte, o resultado dessa vigilância e dessa nova percepção é uma transformação profunda da própria maneira como encaramos a existência. Não é que os problemas desapareçam magicamente, mas a nossa atitude diante deles se altera radicalmente. Onde antes havia desespero, agora há uma esperança serena. Onde existia o medo do desconhecido, surge a confiança na condução divina.
A vida cotidiana, com suas demandas e desafios, deixa de ser um fardo opressor e se revela como um santuário, um palco onde a graça opera silenciosamente, moldando-nos, purificando-nos e nos aproximando cada vez mais do coração de Cristo. Essa é a essência da vida em Deus. Não buscar um caminho isento de dificuldades, mas um caminho iluminado pela certeza de que nunca estamos sós e que cada passo é sustentado por um amor que tudo abarca e tudo transforma. Contudo, mesmo com a certeza de uma presença que desvela os caminhos, somos frequentemente assaltados por uma realidade mais íntima e, por vezes, mais cruel: a fragilidade da nossa própria natureza. Não raro, a batalha não se trava contra o exterior, mas no recesso mais profundo do nosso ser, onde os ventos da dúvida uivam e as sementes da desesperança encontram solo fértil. Você, talvez, já se viu enredado em uma teia de pensamentos sombrios, questionando o próprio valor, a própria capacidade de ser amado, a própria dignidade perante Deus. São as vozes interiores que sussurram a insuficiência, a culpa por erros passados que parecem indeléveis, a paralisia diante de decisões importantes que se apresentam como montanhas intransponíveis. Essa é a aridez da alma, um deserto onde a oração parece vazia e a fé um fio tênue prestes a se romper. Por vezes, essa luta interna manifesta-se como um cansaço espiritual profundo, uma espécie de exaustão que não se resolve com o repouso físico. É o peso das expectativas não correspondidas, o lamento silencioso por aquilo que poderia ter sido, ou a sensação de estar sempre aquém, de falhar repetidamente, não apenas aos olhos dos outros, mas principalmente aos seus próprios. O medo, outrora uma névoa externa, agora se condensa em um nó na garganta, uma opressão no peito, uma inquietação que rouba o sono e a paz. A tentação de se isolar, de se fechar em si mesmo, de acreditar que ninguém compreende a profundidade do seu sofrimento, torna-se quase irresistível. É um abismo de solidão, onde a luz do consolo parece não alcançar, e a alma se sente desamparada, como um barco à deriva em águas turbulentas, sem vislumbrar um porto seguro. Nesse cenário de vulnerabilidade humana, onde a sombra do pecado e da imperfeição nos persegue, a voz da divina misericórdia ecoa com uma ternura que desconcerta a lógica humana. Ela não é um chamado para a perfeição imediata, mas um convite incessante à reconciliação, um abraço que acolhe a miséria para transformá-la em graça. Imagine-se como o filho pródigo da parábola, que, mesmo após esbanjar a herança e se encontrar na mais abjeta miséria, é recebido não com reprovação, mas com uma efusão de amor que suplanta toda a vergonha. A misericórdia de Deus não se limita a perdoar nossos tropeços. Ela nos restitui a dignidade, nos reconduz à casa do Pai e nos veste com a veste nova da filiação, apagando as marcas da culpa e da condenação. Ademais, essa misericórdia divina não é um conceito abstrato, mas uma realidade palpável, acessível a cada um de nós, especialmente através dos sacramentos. Pense na confissão, por exemplo, não como um tribunal de julgamento, mas como um encontro de amor, onde o próprio Cristo, por meio do sacerdote, derrama o bálsamo da sua graça sobre as feridas da alma. Ali, a vergonha se desfaz, o peso da culpa se dissipa e a alma é renovada, purificada, pronta para recomeçar. É o toque curador que restaura a visão espiritual, permitindo-nos enxergar a face amorosa de Deus, mesmo em meio às nossas maiores imperfeições. É um convite constante a retornar,
a não desistir, a jamais se considerar indigno do amor divino, por mais profundas que sejam as nossas quedas. Consequentemente, a resposta a essa fragilidade não é a autossuficiência, mas a entrega confiante àquele que nos conhece em nossa essência e nos ama incondicionalmente. É a certeza de que, mesmo quando nos sentimos mais fracos, mais perdidos, mais distantes, o coração de Jesus permanece aberto, aguardando nosso retorno, nossa súplica, nosso desejo de recomeçar. A cada vez que tropeçamos, Ele não se afasta. Antes, estende a mão com infinita paciência, oferecendo o perdão que liberta e a força que nos capacita a retomar a jornada. Portanto, não hesite em mergulhar neste oceano de misericórdia. Permita que a ternura divina dissipe as sombras da dúvida e do medo que habitam em seu interior. E que a certeza do amor incondicional de Deus seja o alicerce sobre o qual você reconstrói sua fé e sua esperança, passo a passo, abraçando a graça que sempre o aguarda. Para que essa luz, que dissipa as névoas e revela o caminho, não seja apenas uma visão consoladora, mas uma realidade vivida, é imperativo traduzir essa verdade espiritual em gestos e atitudes concretas no cotidiano. A intercessão da Imaculada não opera magicamente, suspendendo a nossa liberdade ou a necessidade de nosso esforço. Antes, ela nos capacita a cooperar com a graça divina de maneira mais profunda e eficaz. Trata-se de um convite a uma parceria ativa, onde a serenidade que emana de sua presença se torna o alicerce para nossas escolhas e reações, moldando a fibra de cada dia. Ademais, essa influência maternal se estende aos pormenores aparentemente insignificantes, aqueles que compõem a maior parte da nossa existência. Considere os momentos de indecisão, quando a mente se sente sobrecarregada por múltiplas opções ou pela pressão de uma tarefa complexa. Em vez de ceder à paralisia ou à ansiedade, você pode, conscientemente, convidar a presença de Maria. Imagine ao seu lado, como uma conselheira silenciosa, cujo olhar sereno descomplica o emaranhado de pensamentos. Peça a ela que aponte o próximo passo, o mais simples, o mais claro. Isso pode se manifestar na clareza repentina para organizar uma agenda caótica, ou na inspiração para iniciar um projeto intimidante, dividindo-o em pequenas porções gerenciáveis. É a arte de entregar o controle e permitir que a sabedoria divina, mediada por ela, ilumine a ação imediata. Em uma camada ainda mais profunda, pense em como essa presença pode transformar suas atitudes internas diante dos desafios interpessoais. Quando se depara com uma crítica injusta, uma palavra áspera ou a ingratidão de alguém, a reação instintiva pode ser a defensiva ou a mágoa. No entanto, ao invocar a Imaculada, você pode cultivar uma pausa interior. Visualize-a em sua perfeita mansidão e humildade, respondendo ao escárnio no Calvário com amor e perdão. Essa contemplação pode inspirar uma mudança de perspectiva. Em vez de reagir impulsivamente, você é convidado a responder com paciência, a buscar a compreensão, a oferecer uma palavra gentil onde se esperaria retaliação. Não é uma anulação dos seus sentimentos, mas uma elevação deles, permitindo que a caridade prevaleça e que a paz interior não seja perturbada pela turbulência externa. Analogamente, nas interações com o próximo, a aplicação dessa verdade se manifesta em ações concretas de serviço e compaixão. Quando você se depara com a necessidade de um vizinho, a tristeza de um amigo ou a angústia de um desconhecido, a presença maternal de Maria pode inspirar um movimento de generosidade que transcende o mero dever. Pense na visitação a Isabel, um gesto de caridade desinteressada e imediata.
Da mesma forma, você pode sentir um impulso para oferecer uma ajuda prática, um ouvido atento ou um gesto de solidariedade que antes não consideraria. É o coração imaculado que, ao tocar o seu, o impele a ser um canal de sua ternura, transformando a compaixão em ação e o amor em serviço, pavimentando o caminho para a edificação do reino de Deus. Por conseguinte, ao enfrentar as névoas cotidianas, sejam elas a monotonia da rotina, a ansiedade sobre o futuro financeiro ou o desânimo diante de metas distantes, a prática de confiar na intercessão de Maria oferece uma via de libertação. Não se trata de uma fuga da realidade, mas de um mergulho mais profundo na realidade da providência divina. Assim, quando a preocupação se instala, você pode entregar cada preocupação específica a ela, imaginando-a como aquela que desata os nós da vida. Essa entrega não anula o problema, mas infunde uma paz que permite abordá-lo com clareza e discernimento, revelando passos práticos que antes estavam obscurecidos pelo medo ou pela confusão. Assim, cada dia se torna uma oportunidade para tecer a presença da Imaculada na trama da sua existência. É um exercício contínuo de confiança e entrega, um convite para que ela, com sua passagem suave, dissipe não apenas as grandes sombras, mas também as pequenas penumbras que obscurecem a alegria e a paz. Ao fazer isso, você não apenas encontra um caminho mais leve para si, mas também se torna um farol de serenidade para aqueles ao seu redor, espalhando a luz que emana da intercessão amorosa que remove todo o mal. Ao percorrermos as sendas da alma que se desvelaram diante de nós, percebemos que a experiência inicial da névoa, da incerteza que obscurece o olhar e pesa sobre os ombros, não é um fim em si, mas o limiar de uma revelação mais profunda. Aquilo que, a princípio, se manifesta como uma força exterior que turva a visão do futuro, é, em essência, um convite a um mergulho na realidade de uma presença que não se intimida pela densidade das sombras. Esta presença, com sua doçura inconfundível, não apenas afasta as camadas de incerteza do caminho à frente, mas opera uma transformação ainda mais íntima, tocando as fibras mais sensíveis do nosso ser. É como se a mesma brisa suave que dissipa a neblina do horizonte fosse capaz de acalmar as tempestades que por vezes se agitam no recesso do nosso coração, onde medos e fraquezas se aninham. Desdobrando-se a partir desta percepção, compreendemos que a ação desta intercessão amorosa não se restringe aos grandes e dramáticos momentos de virada, mas se infiltra na tessitura do cotidiano. Ela nos capacita a discernir os murmúrios da graça nos detalhes mais prosaicos, nas pequenas alegrias que antes passavam despercebidas, nos encontros fortuitos e até mesmo nos desafios que pareciam intransponíveis. A clareza que advém dessa fonte não é a de uma luz ofuscante que apaga os contornos da realidade, mas a de um brilho sereno que nos permite ver o divino entrelaçado ao humano, o sagrado manifestando-se no ordinário. Assim, o que se inicia como um desabafo diante da confusão exterior, culmina numa reorientação da nossa própria percepção, ensinando-nos a encontrar a paz não na ausência de problemas, mas na certeza de uma companhia constante que ilumina cada passo, por mais tênue que ele seja. Nesse processo de desvelamento, a alma é convidada a confrontar suas próprias vulnerabilidades, suas hesitações, as marcas de suas quedas passadas. E é precisamente nesse ponto de máxima fragilidade que a plenitude da misericórdia divina se manifesta com uma ternura avassaladora. A presença que nos guia através das névoas externas é a mesma que estende a mão para nos levantar quando tropeçamos no caminho interior, oferecendo não um julgamento, mas um abraço de amor incondicional que restaura a dignidade e a esperança.
É a certeza de que, por mais profundas que sejam as cicatrizes da alma ou os fardos da culpa, há sempre um manancial de perdão e renovação disponível, um convite incessante a recomeçar, a confiar plenamente na bondade de um amor que tudo abarca e redime. Ao reunir estas vertentes, a clareza que se manifesta, o discernimento do divino no cotidiano e a aceitação plena da misericórdia, percebemos que a jornada espiritual não é um mero exercício de observação, mas um chamado à ação. A serenidade que emana desta intercessão maternal não se encerra em si mesma, mas se derrama sobre nossas escolhas, pensamentos e interações. Ela nos impele a traduzir a graça recebida em gestos concretos de caridade, paciência e serviço, transformando a nossa vida em um reflexo da luz que nos alcança. O que antes parecia um fardo invisível, agora se torna uma oportunidade de semear a paz e a esperança, pavimentando um futuro não apenas para nós, mas para aqueles que cruzam o nosso caminho. Esta é a culminação de uma compreensão que transcende o sentir e se enraiza no fazer, moldando a nossa existência em um testemunho vivo da fé. Sintam, pois, como a alma se prepara para acolher a plenitude dessa verdade. Não se trata de uma conclusão abrupta, mas de uma suave transição para um estado de maior entrega e confiança. A melodia que iniciou com a nota da incerteza e se desenvolveu nas harmonias da presença e da misericórdia, agora se eleva para um crescendo de fé e gratidão. Sintam, pois, como a alma se prepara para acolher a plenitude dessa verdade. Não se trata de uma conclusão abrupta, mas de uma suave transição para um estado de maior entrega e confiança. A melodia que iniciou com a nota da incerteza e se desenvolveu nas harmonias da presença e da misericórdia, agora se eleva para um crescendo de fé e gratidão. É a percepção de que cada passo, cada respiração, cada momento de entrega é uma oportunidade de aprofundar essa conexão vital, permitindo que a luz que se desvelou continue a guiar, a purificar e a transformar, conduzindo-nos a um porto de serenidade que transcende as tempestades do mundo. Chegamos, assim, ao limiar de uma compreensão mais profunda, onde a metáfora da névoa se transfigura de um cenário de angústia para um convite à confiança. A névoa, que outrora parecia uma barreira intransponível, revelou-se um véu delicado que a presença da Imaculada, com sua suave passagem, pacientemente desfaz. Não se trata de uma remoção brusca e mágica das dificuldades ou das incertezas da vida, mas de uma iluminação progressiva da nossa percepção, um convite a enxergar além do que os olhos físicos podem ver, a discernir a mão amorosa de Deus operando em cada pormenor. Essa luz serena não apenas nos mostra o caminho, mas, de modo ainda mais vital, nos ensina a caminhar por ele, infundindo-nos a coragem de aceitar nossa fragilidade, a sabedoria de buscar a misericórdia de Deus em nossas quedas e a inspiração para viver a caridade no dia a dia. A verdadeira vitória sobre as incertezas não reside em sua ausência completa, o que seria uma ilusão neste vale de lágrimas, mas na confiança inabalável que nasce de saber-se amparado por uma presença que transcende toda a compreensão humana. A Imaculada não nos tira do nevoeiro de uma vez por todas. Ela nos acompanha através dele, transformando a escuridão em um lugar de encontro com a graça. É neste percurso, lado a lado com a Mãe, que a alma aprende a respirar mais leve, a silenciar os ruídos do temor e da dúvida e a permitir que uma sinfonia de paz se instale em seu interior.
Essa melodia é a voz da fé, que nos convida a entregar cada preocupação, cada passo incerto ao coração materno que tudo acolhe, tudo purifica e tudo entrega ao Filho. O horizonte que se abre diante de nós, outrora obscurecido, não é um destino distante e estático, mas uma promessa contínua, uma alvorada que se renova a cada amanhecer da alma. É a certeza de que, guiados por essa intercessão amorosa, somos capazes de discernir a mão providente de Deus em cada provação, em cada desafio e, sobretudo, em cada bênção, por mais simples que seja. Essa percepção transforma a jornada da vida de um fardo invisível em uma peregrinação de fé, onde cada passo, mesmo os mais hesitantes, é sustentado por um amor incondicional. A paz que se manifesta não é uma ausência de conflito, mas a presença de Cristo que pacifica a alma em meio à tempestade. A prática dessa verdade, a vivência dessa clareza, reside em manter o coração vigilante, os olhos da fé abertos e a alma em constante sintonia com essa presença maternal que é reflexo do próprio amor de Deus. Não é um esforço extenuante de autossuficiência, mas uma entrega confiante, um abandono sereno nas mãos de quem nos ama com amor perfeito. É um convite diário a viver na consciência de que não estamos sós, que cada tribulação pode ser transfigurada pela graça e que a fé é a bússola que aponta para a luz eterna. Que a paz que exceda todo entendimento inunde vosso espírito, amados irmãos. Que a Imaculada Rainha da Paz e Estrela da Manhã continue a dissipar toda sombra que porventura tente obscurecer vosso caminho. Que ela desate todo nó que aprisiona a vossa alma e que, com sua intercessão poderosa, remova todo o mal, pavimentando um futuro de fé inabalável, de serenidade profunda e de um amor que se expande, refletindo a própria face de Cristo para o mundo. A verdadeira jornada, a verdadeira prática começa agora. Não na busca por um caminho sem obstáculos, mas na certeza de que, com ela ao nosso lado, nenhum obstáculo é grande demais e nenhuma névoa é espessa o suficiente para esconder a luz da salvação que sempre nos aguarda. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém.